Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar, meus irmãos? Então, na primeira leitura do Filemão, que tem um capítulo, por isso nem aparece um capítulo, né? Só aparecem os versículos. É uma carta que Paulo escreve a Filemão contando sobre Onésimo. Então, Filemão, ele estava hoje, seria a Turquia, estava lá na Panfilha, na Frígia da Panfilha, que na Sagrada Escritura fala Frígia da Panfilha, mas que seria hoje a Turquia. E Filemão era um homem rico, e ele tinha muitos escravos, tinha muito dinheiro, e ele conheceu Paulo. E quando Filemão conheceu Paulo, evangelizando, ele aceitou Jesus, e ele e sua família foram batizados. Então Filemão se converteu, se tornou um cristão. E o que aconteceu na vida de Filemão? Onésimo, que era um escravo de Filemão, roubou o seu chefe, que era Filemão, e fugiu. Porque quando um escravo fugitivo, e ainda que havia roubado o seu patrão, era pego, ele era castigado. E esse castigo seria uma vergonha, uma humilhação muito forte para o Onésimo. Então ele fugiu para Roma, para não ser pego. Só que lá em Roma ele acabou sendo preso. Deve ter feito alguma outra coisa por lá. E caiu na prisão junto com Paulo. Quando Paulo conheceu Onésimo, começou a falar de Jesus para Onésimo. E Onésimo se converteu de verdade. Abriu o coração dele, mudou de vida e aceitou a graça do batismo. E se tornou um cristão. Então Paulo, quando acabou o tempo de prisão de Onésimo, Paulo escreveu uma carta para ele dizendo assim: eu vou mandar essa carta para Filemão, seu antigo chefe, que também é meu amigo, e você vai voltar para lá. E ele falou assim na carta, como vocês ouviram: Filemão, eu estou te voltando agora o Onésimo. Ele está voltando para aí. E a palavra, o nome Onésimo significa útil. E por isso Paulo faz esse trocadilho, dizendo: ele não te foi útil, porque ele te roubou, te enganou. Mas agora ele é um homem novo, porque recebeu a graça do batismo. Então ele vai voltar, e você não vai tratá-lo como um escravo, mas como um irmão. E você vai perdoar o que ele te roubou. E se você não consegue perdoar o que ele te roubou, põe na minha conta que eu pago. Mas eu quero te lembrar, aí Paulo jogou na cara, que você deve a sua vida a mim, porque eu lhe apresentei a vida verdadeira, que é Jesus. E olha, gente, a continuação dessa história é o seguinte: Filemão não só acolheu Onésimo de volta na sua casa, lhe deu uma carta de liberdade, o deixou livre da escravidão, e ainda disse para Onésimo porque Onésimo falava muito bem de Jesus e dava um testemunho de vida muito bonito de conversão, Filemão começou a patrocinar a missão de Onésimo. Onésimo, além de você não ser mais escravo, ser um homem livre, eu ainda vou te mandar um dinheiro para você poder pregar o evangelho nas comunidades e sair em missão. E então Onésimo se tornou um grande missionário, conhecido, patrocinado por Filemão, que não só o perdoou, como acolheu como irmão. E aí Onésimo foi mandado, de tão bom e tão famoso que ele ficou, ele foi mandado para lugar de Timóteo, cuidar da comunidade de Efésios. Então, olha para você ver como Onésimo cresceu, de um ladrão fugitivo, se tornou um santo, e foi acolhido, e a mudança da vida dele. Como Filemão converteu-se, acolheu e perdoou um pecado que feriu, que roubou a Filemão, e ele perdoou por causa de Jesus e do cristianismo. E assim Onésimo, a fama deles cresceu tanto que ele depois acabou sendo perseguido e martirizado, e deu a vida dele por causa de Jesus. É uma história muito bonita, a história de Onésimo e Filemão, e o quanto Jesus Cristo mudou a vida dos dois. A palavra, o batismo em Jesus. Se você entendeu, pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Agora eu queria falar para você, meu irmão e irmã, veja como o nosso cristianismo muitas vezes é muito frágil, como a gente realmente abraçou a fé, mas qualquer coisa já se torna um obstáculo para a vivência da nossa fé.
Você veja, Filemão perdoou por causa de Jesus uma coisa grave. Além de fugir ainda, me roubou, mas Filemão se fez um homem novo e não libertou o seu escravo, perdoou de tudo isso. Sabe, muitas vezes nós dizemos ser cristãos, mas não queremos perdoar ninguém. Dizemos ser cristão, mas não queremos sair prejudicados em nada, ficamos revoltados, brigamos, nosso coração está tão escravo das coisas, dos pensamentos do mundo, que o nosso cristianismo é um cristianismo de aparência, é um cristianismo de sinais, de milagres, mas não um cristianismo de um coração novo, de um coração de carne. Não, eu abracei a fé em Jesus, mas eu não perdoo como Jesus. Eu abracei a fé em Jesus, mas eu não amo como Jesus. Eu abracei a fé em Jesus, mas eu não resisto como Jesus. Eu abracei a fé em Jesus, mas eu não sei lidar com os problemas como Jesus. Que cristão que eu sou, se a minha vida não busca a justiça, não busca o que é honroso, louvável, o que é de boa fama? Que cristão que eu sou, se na minha vida familiar, se na minha vida, nas minhas amizades, eu não vivo a profundidade do que significa o cristianismo, que é amar as pessoas, que é perdoar, que é promover a vida, que é viver os sentimentos do coração de Jesus. E se nosso coração não se converte como se converteu destes homens, nós não experimentaremos o reino de Deus. Veja o que disse o Evangelho: o reino de Deus já começou, ele está entre vós, e algumas traduções dizem, ele está no meio, no teu coração, dentro de vocês. O reino de Deus, quem de fato abraçou o Evangelho, quem de fato se tornou cristão, começa a ter uma mudança na sua maneira de pensar, de agir, de falar, de sentir. E essa mudança é tão grande, tão profunda, essa serenidade, essa alegria, essa paz, essa fortaleza que vem de Deus, ela é testemunhada para as pessoas que estão à sua volta, porque elas percebem que o teu coração se converteu, se firmou em Jesus e que o seu cristianismo é verdadeiro. Então o reino de Deus já começou dentro de você. O reino de Deus está ali. Quando alguém consegue perdoar e salvar um casamento, o reino de Deus está ali. Quando alguém age com justiça, quando alguém é generoso para com o próximo, está ali o reino de Deus. O reino dos céus começou quando nós estamos reunidos, louvando a Deus, mas de todo o nosso coração, partilhando, cuidando uns dos outros, nos amando de verdade. Ali está o reino de Deus. E por isso Jesus disse, o reino de Deus não vai se impor de uma forma ostensiva. Não adianta você pegar uma arma, pegar aí, montar um exército e obrigar todo mundo a ser cristão. Todo mundo agora vai ser cristão, e todo mundo continua não se amando, vivendo errado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, vivendo conforme, contrário ao Evangelho, julgando, murmurando, blasfemando, mentindo, escravo das coisas do mundo, escravo do estômago. Ah, mas somos todos cristãos, aqui em casa todo mundo é cristão. Aí passa lá o censo, qual é a religião de vocês? Católica. Que todo mundo é cristão, mas aí esse cristianismo é água com açúcar, sem converter o coração, sem agir de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que Jesus disse, não vai se dar por uma forma ostensiva. Gente, olha para você ver, não adianta você falar para o teu filho, quando é pequeno tem que trazer para a missa, né? Agora o filho cresceu, e você quer que ele seja católico de qualquer jeito. Ai, meu filho, você fica quebrando pau lá em casa, eles até vêm, mas o coração não é de Deus. Não é isso que Deus quer. Ele quer um cristianismo que converte o coração, que muda o jeito de pensar. Então o reino de Deus não vai se dar por forma ostensiva. Também o reino de Deus não vai estar ali ou aqui. Vai lá ver, o reino de Deus está acontecendo lá na Vila Cristo, porque lá tem muitos milagres, tem uma mulher lá que acontece lá na Vila Cristo. Vai ter uma noite lá de cura e libertação, e agora sim o reino de Deus vai se dar, porque o homem que vai estar lá falando, a mulher que vai estar lá falando, tem muito poder. O reino de Deus está lá naquela árvore onde Nossa Senhora apareceu. O reino de Deus está lá naquele vitrô que Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora aparece em tudo que é lugar, né? Uma vez a mulher mandou uma foto de um pote de shampoo. Falou para ela que
Ai, padre, nossa, apareceu no pote de shampoo do meu banheiro. Falei, Jesus, Nossa Senhora cansou dos montes e das colinas, resolveu aparecer no pote de shampoo. Ai, meu Deus do céu. Gente, nossa religião não é uma religião de ficar buscando, entendeu? Esse não é o cristianismo, ficar buscando coisa aqui, coisa ali, sabe, de um ocultismo, de uma coisa, entendeu? Não é assim. Ele é vivido, ele é experimentado. Ele não é uma coisa que você, vai para lá, vai para cá, fica vivendo, de fé, glória, aleluia e só. É aqui, é no dia a dia, é na maneira de se olhar, de se tratar, de se respeitar. É uma conversão diária. Gente, nós precisamos nos converter, porque o Senhor está dizendo, o reino de Deus começou no coração daquele que se entregou inteiramente ao Pai. Gente, que coisa, que voadora que Jesus deu para nós hoje. Toma, segura essa. Eu quase caí aqui. Jesus está falando, é preciso que haja essa mudança, e essa é a mudança que vai nos fazer novas pessoas. Ainda mais, então o Senhor termina dizendo que antes de o Senhor voltar na sua glória, Ele virá, nós sabemos que o fim dos tempos chegará, e o Senhor virá na sua glória. Antes é preciso, e que esse dia só o Pai pertence. Ninguém sabe o último dia da vinda gloriosa do Senhor, mas Ele ainda deve sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Sabe quando que o Senhor voltará? Quando essa geração, quando o homem não quiser mais ter um coração cristão. Gente, eu estou dizendo, muita gente vai se dizer de Jesus, muita gente vai dizer que é cristão, muita gente vai brigar dizendo, eu sim sou de Deus. Mas o verdadeiro reino se dará pelas ações diárias. Sabe aquela sua família que fica brigando por porque a minha igreja é melhor que a sua? Gente, enquanto eles querem desfazer da tua fé, colocando palavras, livros, lendo a Bíblia, falando um monte de coisa, você prova a tua fé pela tua vida, amando, agindo como Cristo agiria, perdoando, sendo gentil. Seja de fato nobre, como convém àqueles que experimentaram uma vida nova em Deus. Sejamos homens e mulheres de Deus, renovados, porque isso sim fará com que o reino de Deus aconteça. Que coisa bonita quando você tem um povo, uma igreja de gente que ama a Deus, que consegue superar os piores problemas. A gente vive em comunidade muitas dificuldades, em comunidade se vive muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitos conflitos, porque onde tem gente a coisa desanda, Mas que nós possamos superar, que nós possamos nos perdoar, que nós possamos amar Jesus, que nós possamos nos tornar cada dia mais homens e mulheres que estão de fato experimentando esse reino de amor, essa palavra viva que nós comungamos e que ouvimos. Que Jesus esteja vivo na tua casa, que Jesus não seja um compromisso na sua agenda, que Jesus não seja um canal de televisão ou um pingente no teu pescoço, que Jesus Cristo seja este Senhor vivo, transformador do Evangelho, cravado no teu coração e na tua alma, e que todos que verem a tua vida possam ler e dizer, Ele está no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.